estar aqui com vocês nesta igreja, né? A primeira vez. Quando eu vim da outra vez, essa aqui estava em reforma, a gente ficou na outra, não foi, pastor? Na igreja da Boa Vista. Então hoje estamos aqui pela primeira vez na igreja matriz, né? Para nós juntos partilharmos da palavra de Deus para as nossas vidas. E eu dependo completamente, irmãos, de Deus, da ação do seu Espírito, para que possa passar aquilo que Deus quer para a igreja. Porque por mais que eu conheça a Bíblia, quem sabe o que você precisa ouvir é o Espírito Santo que habita em você e conhece você. A gente pode preparar, a gente pode estudar, a gente pode conhecer, mas se o Espírito Santo não der, não sai nada. Amém? Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Silvio, sou pastor da Igreja Batista Missionária Aliança em Água Fria, lá no Recife. Sou casado com Marci Grade, que não pôde estar aqui conosco. Tenho 2 filhos, uma filha de 30 anos e um filho de 26, que no próximo mês vai fazer 27. E tenho o privilégio de ter como amigo e companheiro de ministério o pastor Bento, que foi nosso presidente da convenção, o pastor Sérgio, que também foi presidente da convenção, e nós formamos a família espiritual do Senhor. E aonde quer que nós fomos, nós somos irmãos comprados pelo sangue de Jesus e herdeiros da glória eterna. Amém? Amém? E como hoje, esse mês vocês estão nessa comemoração do mês da família, baseado no capítulo 12 e o versículo 3 do livro de Gênesis, não é isso? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Minha Bíblia, a versão King James, que normalmente as pessoas não usam mais a corrigida, né? Mas o sentido, as palavras sinônimas têm o mesmo sentido. O assunto, não é, que nós iremos abordar seja o teu casamento uma bênção. Por que, irmãos, é tão importante a igreja, a liderança da igreja e mesmo assim a igreja se interessar por este tema? Este tema parece ser um tema tão antigo, mas é tão atual, principalmente na época em que nós nos encontramos, onde os princípios de Deus, eles têm sido desvalorizados. Isso é em todos os setores da sociedade. Tem sido execrado abruptamente e, em consequência disso, as famílias, elas têm sido destruídas, desequilibradas, desestruturadas, com o propósito de trazer dentro do contexto social uma desarmonia, que é o que nós estamos atualmente vendo. A família, ela tem como propósito revelar, manifestar a glória de Deus. A família foi criada por Deus com o propósito de perpetuar não apenas a raça humana, mas perpetuar a glória de Deus. E dentro desse contexto, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, que por mais que seja uma pergunta absurda aos olhos ou aos ouvidos de quem vai ouvir, é importante eu fazer essa pergunta a fim de que leve você a pensar. E a pergunta é a seguinte: você sabe o que é um casamento?
Pastor, eu estou casado há 50 anos e o senhor me faz uma pergunta dessa? Pois é. Porque, queiramos ou não, essa é uma pergunta tão atual quando no dia em que Deus criou o casamento. Porque quando Deus, lá no capítulo 2, versos 23 e 24 do livro do Gênesis, quando Deus adormece Adão, tira de sua costela Eva, e a faz e apresenta a ele, e ele exclama dizendo: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E no versículo 24 ele diz: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Mas quem era o pai de Adão e a mãe de Adão? Quem era o pai e a mãe de Eva? Se ambos tinham sido feitos pela mão de Deus, não é? Então essa palavra já era uma palavra profética. Deus já estava advertindo para que no futuro, na constituição da família, porque a família é a primeira constituição nuclear, máter da sociedade, da família sai tudo quanto é bom, mas da família sai tudo quanto é ruim. Se perguntássemos a Eva o que é que ela poderia dizer de Adão, como o primeiro parente mais próximo dela após a queda do pecado, o que é que ela poderia dizer? Se perguntássemos a Abel sobre família, o que Abel poderia dizer? Eva com certeza diria abandono. Abel com certeza diria traição, decepção. Então toda a família ela tem pontos bons e pontos ruins, pontos positivos e pontos negativos. Porém, todavia, no entanto, não deve ser assim. Como disse Jesus em 19:5 de Mateus, quando os discípulos o questionam sobre o casamento, sobre o divórcio, Jesus diz: no princípio não foi assim. Por que no princípio? Porque no princípio Deus fez tudo perfeito. E porque tornou-se dificultoso, difícil e imperfeito? Por que tornou-se? Porque muitas vezes nós queremos buscar algo fora do contexto do convívio. Foi o que aconteceu. Deus fez Adão para Eva e Eva para Adão. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que para o pecado chegar até o homem, precisava de um veículo. E esse veículo só poderia acontecer se algo dentro do relacionamento entre o primeiro casal tivesse sido quebrado. Mas alguém pode perguntar: pastor, como poderia ser quebrado algo no primeiro casamento se o primeiro casamento não estava debaixo do pecado? Como poderia? Olha, irmãos, princípios se quebram independente do estado em que a pessoa se encontra. Eles estavam em estado de inocência, mas não perdido a consciência, estavam conscientes. Porque alguém pensa que, pelo fato deles estarem em estado de inocência, eles eram aleatórios aos princípios. Não eram. Porque quando Deus fez o homem, vendo que ele estava só, a resposta foi: far-lhe-ei uma adjuntora.
A palavra disjuntora no original significa aquela que confronta. Não é apenas aquela que ajuda, mas é aquela que confronta. Que fala, olha, isso aqui precisa ser feito, isso aqui precisa ser corrigido, isso aqui precisa ser ajustado. O que foi que aconteceu com a ajudadora? Ela afastou-se. Enquanto Adão trabalhava, Eva conversava com a serpente. Enquanto Adão cuidava do jardim, Eva conversava com a serpente. Enquanto Adão estava ocupado, Eva estava completamente despreocupada com a sua responsabilidade. Deixa eu dizer uma coisa a você. A maior parte da responsabilidade para manter o teu casamento de pé depende da mulher, não do homem. Por incrível que pareça. A Bíblia não manda o homem edificar a casa, mas a Bíblia diz que a mulher edifica a casa. A Bíblia não diz que o homem destrói o lar, mas a Bíblia diz que a mulher tola destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Por quê? Presta atenção. Por que Satanás não se apresentou a Adão, mas se apresentou a Eva? Vocês já pararam para pensar? Por que ele não foi falar com o homem, mas foi falar com a mulher? Porque na quebra de princípio, irmãos, há aproximação. Existe uma coisa chamada legalidade. Então, quando Eva quebra princípios, ela abre uma porta. E nessa porta, quem se aproxima? Satanás. Ela poderia de imediato me estranhar, rebater, conjecturar com ele, falar que não era normal uma serpente falar. Mas ela não falou. Por que ela não falou? Por que ela não rebateu? Por que ela não voltou para o lugar dela? Mas ela começou a dar ouvidos. O diabo sabe, irmãos, que o homem ele é visual e a mulher é auditiva. A mulher vai pelo que ouve, não pelo que vê. O que fez ela se afastar do convívio diário com o seu marido? Porque algumas pessoas pensam que Deus fez Eva no domingo e eles pecaram na segunda. Isso aí foram expulsos do paraíso? Não. Quando Adão foi expulso do paraíso, ele já tinha 86 anos de vida. Já tinham tido 60 filhos. Então eles já eram casados há muito tempo. Eles não tinham 1 ano, 2 anos, 3 anos de casado. Adão já tinha 86 anos de vida. Eles sabiam o que era convívio, relacionamento. Mas houve uma ruptura nesse relacionamento. Essa ruptura abriu essa brecha. E nessa brecha apareceu quem? Satanás. O maior destruidor de propósitos. O maior destruidor de casamento, de lares, de relacionamentos. Para Eva, não se quer nem conversar com um dos filhos. Se tinha algum problema, conversa com o teu filho mais velho. Não. Ela foi vaguear. Irmãos, até no nosso momento de lazer, no nosso momento de descanso, a gente precisa ter cuidado para onde a gente vai, aonde a gente está e com quem está.
do capítulo 11 do livro de 2 Samuel, a Bíblia diz que era o tempo em que os reis saíam à guerra. Mas Davi disse: não vou descansar, estou cansado, já guerrei muito, vou ficar em casa no palácio. Era errado? Ou é errado você tirar um dia de folga, descansar, relaxar? Não. Mas eu estou na minha casa, pastor. Mas cuidado, que o pecado, as paredes não limitam o pecado. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. Vidas têm sido destruídas dentro de casa. O primeiro casamento foi destruído dentro de casa. E às vezes a gente quer culpar o externo, não é dentro. A destruição sempre vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. E aí, ela poderia conversar com um dos filhos, mas ela foi conversar com quem ela não deveria conversar. Provavelmente, o texto sagrado diz, quando Eva começa a dialogar com Satanás, incorporado naquela serpente, a primeira sessão espírita do planeta Terra estava acontecendo. E ela aparentemente não se deu conta. Não há registros na Bíblia que os animais falavam. Não há. Para que ela se portasse calmamente a dialogar com um ser que falava tudo que era contrário ao que Deus tinha dito. Irmãos, não existe relacionamento seguro quando eu coloco de lado os princípios. Ela tinha recebido a instrução: não pegue, não coma, não cheire, não veja, não use os seus sentidos, porque os sentidos, os nossos sentidos, é a porta do pecado. São através dos sentidos que nós conhecemos o mundo à nossa volta. O que eu vejo determina o que eu penso. O que eu penso determina o que eu faço. Agora presta atenção, nem sempre o que a gente vê é de fato o que a gente está vendo. E nem sempre o que a gente está ouvindo é de fato aquilo que a gente está ouvindo. E Satanás chega e diz: olha, não é assim que Deus diz? Ela diz: não. Não é. Vamos ver? A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse Deus: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou a mulher, dizendo: com toda certeza não morrereis. Veja, Eva
matasse nem comesse, para que não morresse. A serpente diz: de maneira nenhuma você vai morrer. Você não vai morrer. O diabo estava contradizendo a palavra de Deus. Existe isso hoje? Não existe. As mulheres sabem quais são as suas responsabilidades. Mas o que é que elas dizem? A vida do homem é muito fácil, né? O homem sai, passa o dia na rua, aí quando chega em casa está o café pronto, está o almoço pronto, está a casa toda arrumada, e ele só faz sentar e comer, e depois senta e bota a perna no sofá, e você quer vida boa. E a gente passa o dia todinho aqui limpando a casa, ainda chega com o pé sujo para sujar a casa. Ou não é assim? É verdade. É ou não é, mulher? E quando o homem sai de casa, ele vai fazer o quê, irmão? Ele vai trabalhar. Ele vai se expor ao perigo para trazer para dentro de casa. Os irmãos têm uma ideia, irmãos. Hoje nós estamos vivendo uma crise. Isso é de uma forma geral, que as mulheres estão à procura de homens e não têm. Mas é verdade. Veja a profecia do livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Isaías 4, 1 diz assim: e naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos às nossas custas. Apenas tomai-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Nós estamos vendo isso hoje? Estamos. Por que está acontecendo isso, irmãos? Por causa das ideologias que têm entrado dentro da igreja. Movimento feminista. Mulheres que querem ser igual aos homens. Deus não fez você igual ao homem. Deus não fez o homem igual à mulher. Homem é homem, mulher é mulher. Amém. Esse negócio da busca, não, porque eu tenho o mesmo direito que o meu marido, não. Você tem o mesmo direito de ser perdoada, lavada e remida pelo sangue de Jesus, porque Deus lhe deu isso. Amém. Ponto final. Aí esses movimentos ideológicos têm se infiltrado dentro da igreja. Aí começam as crises. Isso é no mundo e é dentro da igreja. Porque infelizmente tem muitos crentes que estão no mundo e absorvem o mundo, não sabem viver fora do mundo. Está no mundo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aleluia! Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Glória a Deus! E dentro desse contexto, a serpente diz a Eva, no capítulo 3, verso 5 de Gênesis: ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que é que o diabo fez? Deus não quer que você coma do fruto, para você não ser igual a ele. Agora, por que, irmãos, que o diabo unicamente falou isso com a mulher e não com o homem? Porque a mulher tem uma coisa que o homem não tem. O que é que a mulher tem que o homem não tem? Competitividade. A mulher é competitiva. A mulher não se veste para ela, a mulher se veste para outra. Ela é competitiva.
O homem não. A mulher, quanto mais ela tem, mais ela quer ter. O homem não, o homem está satisfeito. Encheu o bucho, acabou-se, está satisfeito. Ela quer sempre mais. Ela quer sempre mais. Quer ver uma coisa? Amanhã subir, ela olha no espelho, ela faz: meu Deus, tenho que fazer alguma coisa. E não tem nada que fazer, mas ela cria alguma coisa para fazer. Eu estou ficando velha, eu não tenho cabelo branco. Ela diz: meu Deus, meu cabelo está ficando branco. Mas não tem nenhum. Mas ela diz que está. Eu estou errado, irmão? Olha aí, tá vendo? Ela cria uma coisa. Por quê? Porque ela vê outra, tem uma vizinha, tem uma irmã. Poxa, aquela irmã está tão bonita. Aí ela começa a olhar para ela, começa a ver defeito que não existe. Porque ela quer sempre estar competindo. É da mulher. É uma coisa dela, é nata dela. O negócio dela é crescer, sempre crescer. Por isso que quando o homem se casa com uma mulher, irmãos, competitiva, ao quadrado, esse cara vai para frente. Porque ela fica catucando, empurrando: bora, vamos embora, tu vai, eu estou cansado, não, vai, quando chegar tu descansa, eu te ajudo. O cara prospera. Porque faz parte da natureza dela. Aí, escuta aí, o diabo sabia dessa virtude. Até as nossas virtudes, elas precisam ser policiadas. Satanás, sabendo disso, vou pegá-la. Eva caiu da besteira. E eu vou ficar como Deus, eu vou saber. O diabo queria chegar aonde, irmãos? Aonde? Em Adão. Se chegasse aquela coisa feia falando com Adão ia querer ouvir? Não, o homem é visual. Mas se chegasse aquela mulher pelada, perto dele, bonita, cheirosa, maravilhosa, ele dizia: fala, meu amor. Era não? Chegou uma coisa feia: se eu quero essa derrota, eu quero me olhar para ele. Mas chegou aquela mulher bonita, ó, feita pela mão de Deus, sem nenhum defeito, linda, maravilhosa. Diga, meu amor, mulher, o que é que você deseja? Meu filho, eu comi um fruto maravilhoso. Que delícia! Deus estava nos enganando. Quando Eva, irmãos, quebrou o princípio, deixou a palavra de Deus de lado, deu ouvido à voz do diabo, ela tornou-se cavalo de Satanás. Que para chegar perto do homem, precisava de alguém que o prendesse e o atraísse. Quando ela chega, olha, ela comeu do fruto, morreu? Morreu? Abriu os olhos? Não. Mas quando Adão comeu, a Bíblia diz: e os olhos se abriram. Aí a desgraça chegou. Então, quando a gente fala, irmãos, que a família ela é um veículo da bênção de Deus, é através da família que as outras conhecem a Deus. A família, ela reflete a glória de Deus. Aleluia. E dentro desse contexto, quando Deus chama Abrão para que ele se tornasse posteriormente Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra.
todas, porque de Abraão sairia a promessa da formação da nação eleita, que era a nação de Israel. Mas era em Abraão que saía o modelo. A Bíblia não fala de Adão e Eva como a família modelo, mas fala de Sara e Abraão como a família modelo. Capítulo 3 de 1 Pedro, bora lá ver? 1 Pedro 3. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Lembra que eu disse a vocês há minutos atrás que quem edifica a casa é a mulher. Olha aqui novamente, edificando a casa sem falar nada, e com um homem que não obedece a palavra. Versículo 2: testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna bela e admirável não deve ser os enfeites exteriores, como tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Porque na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas se adornavam como, irmãos, antigamente, as mulheres que esperavam em Deus, elas se adornavam aonde? No seu interior, no seu espírito, dentro. A beleza que vem de dentro. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Quando o texto sagrado diz assim, chamava de Senhor, não significa que Sara deusificava o marido, não. A palavra Senhor significa meu dono. Entendeu? Sara está dizendo o meu dono, o meu marido, o meu amado. Por isso que ela diz, o chamava de Senhor. Aí ele diz, dela sois filhas, se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Então, casal padrão era Abraão e Sara. Sara era um exemplo de mulher submissa, de mulher que se adornava no seu interior. A Bíblia não está condenando você usar brinco, colar, não está dizendo isso. Está falando que o principal adorno é o que vem de dentro, irmão. Porque a beleza de fora, ela passa, ela vai embora. Um dia, quando você casou, estava tudo em cima. Com o passar do tempo, fica tudo pera. Tudo pera, pelas pernas, pelas barrigas, fica tudo pera, tudo cai. E não tem que evitar isso não. Era cabeludo, o cabelo vai. O cabelo era preto, fica todo branquinho como o de Sérgio. Tinha muito cabelo.
Porque a beleza, irmãos, ela passa. Mas quando a gente entende o sentido exato do que é de fato um casamento. Por isso que eu perguntei a vocês, o que é casamento? Você sabe o que é um casamento? Ah, pastor, eu conheci um rapaz, ele é lindo. Pastor, eu conheci uma jovem, meu Deus, ela é de parar o trânsito. É, meu filho. Mas você vai casar com ela por quê? Estou apaixonado. O que é que acontece? Não dá certo. Porque não é assim que se começa. Irmãos, a gente entende. Escuta aí, você que é jovenzinho. As pessoas tendem a querer alguém pela admiração que foi provocada no primeiro momento que viu. Sim ou não? Lembra o que eu disse no começo? Nem tudo que você vê é o que você está vendo. Tinha um conhecido nosso, eu era jovem, faz muito tempo isso, e existia uma jovem lá nesse bairro, que era considerada a moça mais bonita do bairro, e era na igreja, era crente, e de fato ela era muito bonita, da cabeça ao pé não tinha defeito não, e ele foi um sortudo, porque ela não tinha defeito, nem fora nem dentro. É difícil você encontrar uma mulher que tem os dois, né? Muito bonita por dentro e muito bonita por fora. E ele encontrou. Ele disse, eu vou casar com ela. Estou apaixonado. Tu tem certeza? Tenho, eu amo aquela mulher. Para resumir a história, casou. Primeiro filho. Segundo filho. Terceiro filho, disse, vou me separar. O que foi que eu não gosto mais dela? Sabe por que você vai separar? Porque você casou com a beleza dela, com o corpo dela. Quando seu desejo por ela passou, acabou seu amor. Você não amava, você apenas sentia desejo por ela. Por isso que é importante, jovem, você avaliar muito com quem você vai se relacionar. Beleza? É bom. Você está com alguém que você admira. Mas antes de você admirar o que está fora, você precisa ver o que está dentro. Eu sempre falo isso quando falo sobre casamento. Quando falo para casais. Quando eu intencionei-me a conversar com a minha futura esposa, eu tinha ido pregar em um congresso, passei 11 dias, e antigamente os congressos eram assim, viu irmão? Não era hoje não, que é um dia, 2 dias, acaba não. Foi 11 dias. Aliás, foi 8 dias de congresso e eu passei mais 3 porque eu fui pregar nas congregações adjacentes do campo. E quando eu estava lá, Deus me trouxe à memória aquela nega. O que eu estou pensando naquela nega? Não tenho nada com aquela nega. Né? Porque minha esposa é negra, né? Veio nascer, eu estava no congresso, eu estou aqui no congresso para pregar a palavra, eu me lembro daquela negra, eu não tenho nada com aquela negra, eu falando comigo com Deus, né? E fui embora. Quando eu volto aqui para Recife, que eu encontro no ônibus, a negra. E como eu já a conhecia, mas não falava, assim, não tinha aproximação, era, Pai do Senhor, amém, tudo bem, tá. Aí quando eu encontrei no ônibus, o coração deu uma pancada, eu disse, Jesus, o que é isso? Aí eu convidei ela, disse, amanhã vai ter círculo de oração lá na igreja.
pode ir lá? Eu vou. Aí foi. Não terminou o ciclo de oração, só de noite tem muito jovem. Aí disse, eu vou. E eu comecei a observar ela, eu fui levar ela na casa dela e falei, se eu queria falar com os teus pais, que eram os pais adotivos dela. Ela disse, está certo. Eu disse, olha, eu queria falar com a senhora para ver se a senhora permite eu vir aqui conversar com sua filha. Eu não vou namorar com ela não, viu? Eu só quero conhecer. Mas está certo. Como eu era uma pessoa muito conhecida lá, tanto no bairro como no ministério, que eu andava, viajava muito, disse, tudo bem, pode vir. Então, de vez em quando, eu chegava lá na igreja que ela congregava, sem avisar, chegava de repente, para observar ela. Se ela gostava de sentar na frente, porque eu Silvio, detesto sentar atrás. Então, eu não podia namorar com uma pessoa que era o meu oposto. Eu tinha que namorar com uma pessoa que colasse comigo. Por que eu não gosto de sentar atrás? E eu gosto de sentar na frente, é porque eu gosto de aparecer? Não, é porque eu gosto de ver tudo e ouvir tudo. Porque quando a gente senta atrás, entra uma pessoa, a pessoa já tira o olho, e quem está na frente fica só olhando para o pregador. Aí elas na igreja, quando ela entrava, sentava lá na frente, eu disse um ponto. Chegava na igreja, as coleguinhas, ô Maciclene, vem cá, a gente conversar. Não, depois do culto a gente conversa. Eu digo 2 pontos. Quando chegava na igreja, ciclo de oração, todo mundo dobrava o joelho, a gente passava 2, 3 horas de joelho. Ela só se levantava quando terminava o ciclo de oração, era 8 horas de joelho. Eu digo, 4 pontos. Vamos para a vigília aonde? Estava dentro. Secretária da igreja, dirigia culto de ponto de pregação, pregava, o professor ficava aumentando, disse, glória a Deus, é barata de igreja como eu. Eu sempre, desde que me converti, fiquei assim, barata de igreja. Meu negócio é estar na igreja. Eu fiquei calado, passei 3 meses, observando ela. Depois de passar em todos os testes, eu falei com ela, eu quero falar com teus pais. É hoje, 32 anos de casado. Mas fui avaliando. A minha família não queria, porque ela era negra. E a dela não queria porque era branca. Vamos ver se pode. Branco e pobre. Mas vencemos. Glória a Deus. Estamos aqui até hoje, graças a Deus. E eu sempre digo a ela, nós éramos improváveis. E Deus nos exaltou, nos abençoou, nos fez assentar em lugar de príncipes. Aleluia. Porque, irmãos, é muito importante você observar. Namoro jovem. Olha, você que namora, que não casou ainda. A maioria dos namoros hoje vai para a casa da namorada ou vice-versa. Quando sai de lá 9 horas, 10 horas da noite, qual foi a conversa que vocês tiveram? Eu nem sei nenhum que foi que eu conversei com fulano hoje. Foi tanta coisa, não conversou nada. Só ficou enchendo a barriga de cuspe. É um fato ou não é? É. Porque namoro não é isso. Namoro não é isso. Meu namoro com a minha esposa, irmãos, eu dava um livro a ela. No sábado, no outro sábado, tu vai trazer para mim o relatório do que tu lesse. Foi o que tu entendeu. Era assim o namoro da gente. Para entender. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Deus edifica a casa através da palavra. Aleluia. O jardim era um lugar perfeito. Tinha pecado no jardim? Não. Tinha conta de energia para pagar no jardim? Tinha conta de água para pagar no jardim? Precisava fazer a feira do mês? Precisava de plano de saúde? Não.
86 anos Adão viveu lá, nunca foi para o Apivida nem para a Unimed. Nem precisou de cirurgia, nem de médico para fazer parte de Eva. Não tinha nenhum problema. Porque guardava o quê? Princípios da palavra. Quando os princípios da palavra foram quebrados, a tua sentença é: o teu desejo será para o teu marido. A partir de hoje tu não tem vontade. A tua vontade é a dele. Ele te dominará. 3:16 de Gênesis. Multiplicarei a tua concepção. Vamos ver? Vamos ler? Gênesis 3:16. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Ou seja, tua influência não vai ser mais como antes. Por quê? Porque tu trouxesse desgraça para ele. Ô pastor, quem pecou foi Adão, foi Eva, foram os dois. Mas a Bíblia diz que o pecado de Eva foi superior ao de Adão. Capítulo 2, verso 9 a 15 de 1 Timóteo. Bora ver se é verdade? Porque a gente diz, vocês seguem o que está escrito na Bíblia? Sim ou não? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Então vamos para a Bíblia. 1 Timóteo de Nefcans. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência. A palavra, deixa eu abrir aqui um adendo, irmãos. Por que eu quero abrir esse adendo? Porque hoje está tão difícil. Capítulo 2, verso 9 de 1 Timóteo em diante. Por que eu quero abrir aqui esse adendo? Diante das aberrações que nós temos visto dentro da igreja. Que aberrações, pastor? Escuta aí, vou repetir o texto. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência. A palavra decência aqui no grego é kosmios, que significa criar a sua própria maneira de se vestir. Repetindo, criar a sua própria maneira de se vestir. Não, mas está na moda essa roupa. Crente não segue moda. A moda do crente aqui está na Bíblia. Porque se crente for seguir moda, ninguém sabe mais quem é quem. Me permita, viu? Abrir esse. Está escrito, está na palavra. Você hoje vai numa loja masculina, é para encontrar uma roupa de homem, é difícil. O cara veste uma calça, fica parecendo uma salsicha dividida ao meio. Isso é horrível, irmão. Crente vem cantar aqui na frente com aquelas calças apertadas que o pé para passar a boquinha lá fininha, parece que ele vai dançar balé. Isso aqui não é calça para crente, irmão. Homem tem que se vestir como homem, falar como homem e andar como homem. Ah, pastor, mas é a moda. Crente não acompanha a moda, meu filho. Crente não acompanha a moda. Vamos continuar o texto? Continuando no versículo 9.
As mulheres se vistam com decência, modéstia e descrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda reverência. Não permito que a mulher ensine e exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Deixa eu fazer outro adendo aqui. O homem foi colocado como cabeça, mulheres, não porque o homem é melhor do que a mulher, de forma e hipótese alguma, mas porque o homem foi feito primeiro, direito de chegada. Então você, homem, entenda que você é cabeça, não porque você é melhor do que sua mulher, mas porque Deus fez o homem primeiro. Aleluia. Então, respeite sua mulher, ame a sua mulher. Vamos lá, versículo 14. Veja aí, viu? E mais, Adão não foi enganado, mas A mulher. e que foi enganada e caiu em... Foi a mulher que foi enganada e caiu em transgressão, não foi o homem. Quem fez a mulher? Quem fez o homem cair em transgressão? A mulher. Porque quando ela quebrou o princípio, esses princípios são espirituais, irmão. Quebrou princípios de Deus, quem vai se aproximar de você, quem é? Satanás e seus demônios. Se você guarda a palavra, o diabo não tem poder sobre a sua vida. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. E sabemos que somos de Deus, e que o maligno não nos toca. Não nos toca. O diabo não tem acesso a crente que obedece. O diabo tem a crente, acesso a crente que desobedece. Então entenda isso. Por isso que ela que caiu em transgressão, não Adão. Ela foi que levou Adão a transgressão. Entendeu agora, mulher? Irmãos, tudo que a mulher quiser conquistar, ela conquista do marido. É somente se ela souber ser mulher. Vou usar uma linguagem bem simples aqui, objetiva. Mulheres entendam. Duas coisas que o homem é essencial para a vida do homem e deixa ele feliz: barriga cheia e saco vazio. Entendam isso? Basta isso. O resto você conquista tudo. Porque não dá para a gente entrar um pouco mais. É porque tem pano no arame, né? Como diz a minha esposa, quando tem gente solteira perto da gente, que a gente começa a conversar de coisa de casal, ela fala: meu filho, tem pano no arame. Ou seja, não pode falar sobre esses assuntos. Continuando, versículo 15. Contudo, a mulher será salva dando à luz filhos, desde que permaneça como? Na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Todavia a mulher terá o valor. O que ele quer dizer aqui? Ela terá o seu devido valor. Ela será valorizada, ela será respeitada, se ela, como uma mulher casada, ela der luz a filhos. Porque hoje é a moda, né? Eu quero casar, mas não quero filhos. Ou você não conhece alguém assim? Casar, eu quero casar, mas o menino não quer não. Deus me livre. Dá um trabalho. E tu não desse trabalho? Se tua mãe pensasse como tu não estava vendo, tu não tinha nascido. Eu já quero nada. Se ele quiser ter filho, ele vai ter com outra. Oh, você está botando o marido para fora de casa, minha filha? Faça não. Por isso que quando olha, um namoro é para isso.
Está namorando, minha filha? Quando a gente casar, quantos filhos você vai querer? Ah, não quero não. E você tem vontade de ser pai, e a menina não quer ser mãe. Desista logo, para depois, quando casar, tá brigando. Ah, tá certo, então não dá para mim não. Vai casar com o outro. Eu quero ser pai, tu não quer ser mãe, não dá para mim. Porque a família, ela só se torna plena e completa quando tem filhos. Família sem filho, ela é uma família incompleta. Então, o que o texto sagrado nos ensina, irmãos, o problema é que as pessoas estão querendo viver, olha, o que o apóstolo Paulo diz aqui na carta de Timóteo, neste presente século, baseando sua vida em vãs filosofias, saindo do parâmetro da palavra de Deus. Quando você quebra o parâmetro da palavra, você não pode edificar a sua casa. Porque quando você quebra o parâmetro, você afasta Deus. É tanto, irmãos, que quando eles transgrediram, Deus tornou a visitar eles no jardim. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor vinha falar com Adão e com Eva no jardim. Depois que eles pecaram, Deus só veio uma vez para consertar o que estava errado e nunca mais apareceu. Foi assim ou não foi? Acabou. Adão, onde tu estás? Estou aqui, Senhor. Mas aqui aonde, não é porque eu ouvi a tua voz, eu tive medo, me escondi porque estava nu. Quem foi que te disse que tu estava nu? Foi a mulher, Senhor, que tu me deu. Ela me deu do fruto. Olha, botando a culpa nela. E na verdade ela deu. Mas ele não tomou a responsabilidade. Sabe aqueles homens que dizem assim: minha casa está só me misericórdia, pastor, olha por mim, pela minha esposa. E tu, o que é que tu está fazendo? Cadê a ordem? Ah, pastor, se eu falar, ela vem com 7 pedras na mão, ela pode vir até com 10, meu filho, mas a autoridade está na sua mão, o cajado está na sua mão. Você deixou montar? Tem que ter diálogo, conversa, exposição do que sente, do que pensa. Isso não é uma vez no ano quando briga, não, irmão. Isso é todo dia. O que é que você acha? Meu marido, eu vou fazer isso. Você vai fazer? Não, você planeja, leva para ele. Se ele aprovar, você faz. Lembra? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É o que a Bíblia diz. Aí por que hoje, pastor, para Jesus mandar homem para se casar, os homens não querem casar? Por quê? Porque as mulheres querem mandar. Pode olhar, irmãos. Pode procurar aí a quantidade de homem solteiro e de mulher solteira que tem. Tu quer casar? Não quero nada, tá tão bem, eu vou morar, continuar, vou morrer morando com mamãe. Porque quando casa a mulher, ela quer mandar até naquilo que ele gosta. Não deixa ele mais falar com os colegas, não, você vai falar, como você vai fazer com seus amigos? Irmãos, o homem precisa ter um momento com os amigos dele, como a mulher precisa ter um momento com as amigas dela. Você, ó, botar a mão no bolso dele, toma aqui, minha filha, dinheirinho, vai-se embora pro shopping para sair com suas amigas. Tem hora, ó, escuta aí! Vocês gostaram, não foi? Ter os momentos com as amigas dela, conversar, passear, se distrair, como ele precisa ter um momento dele. Porque entenda, olha, escuta! Casamento não é aprisionamento. Irmãos, se eu for falar tudo que eu preparei para falar aqui, a gente só sai amanhã. Que é muito assunto. Esse assunto é muito vasto, é muito longo.
Só se a gente passasse uma semana internado dentro de um lugar para a gente debater sobre isso. Que é muita coisa. São coisas essenciais para o bem-estar de um relacionamento. Cada um ficar na posição em que Deus o colocou. Lembra? O princípio foi quebrado quando Eva se afastou de Adão e foi ouvir quem não devia ouvir. Por que não discutiu a relação? Por que não foi falar com ele? Mas se afastou e foi ouvir quem não devia. O teu problema com o teu marido é para tu contar para o outro, é para tu conversar com ele. Ah, pastor, eu conversei com ele, ele não me dá ouvido. Chama o pastor. Leva o caso para o pastor. Porque aí tem um xaque-mate. Como a Bíblia diz, 18, 15 a 17 do livro de Mateus. Tem um problema? Tenta resolver com ele mesmo. Não conseguiu, leva 2 ou 3 testemunhas. Não ouviu ninguém, leva o caso à igreja. Não ouviu a igreja, desconsidera. É assim que se resolve. Mas você fica empurrando com a barriga, adoecendo, cria pressão alta, vira diabético, fica doente, amortecido, sem ânimo, sem vontade. Não estou com vontade mais de ir para a igreja. Porque tudo que acontece em casa reflete na igreja. Porque a igreja ela é constituída de famílias. O problema de casa é estar na igreja, porque não resolveu em casa. Aí quando estoura na igreja, eita, meu Deus, isso vai sair da igreja, tudo na igreja, que vergonha, vou deixar de ir para a igreja. Não, você tem que vir para a igreja. Por quê? Igreja, lugar de soluções. Tenha essa visão, porque é na igreja que tem solução para tudo. A igreja, irmãos, é de onde se manifesta o reino, a glória e graça de Deus para o povo. Quando a coisa está errada lá, é da igreja que sai solução. Por quê? Porque a igreja tem um cabeça que é Cristo. Cristo edifica o teu lar, refletindo Ele a sua glória. Quando a gente, olha, não quebra princípios. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Ou seja, você não consegue sozinho. Só Deus é quem edifica o teu lar. Agora você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Honrar os princípios. Obedecer aos princípios. Guardar os princípios. E os princípios de Deus, irmão, eles não são pesados. Se você faz isso, a presença de Deus vem à tua casa. A presença do Espírito Santo vai agindo no teu cônjuge, vai agindo nos teus filhos. E Deus vai fortalecendo o teu lar, a tua casa, o teu leito, a tua mesa, que é importante. Hoje as famílias não comem na mesa. É um na sala, outro no quarto, outro na cozinha. Isso quebra o vínculo da família, irmão. Ou eu estou mentindo? É ou não é? Tem um que come assim, ó. Salmo 128 diz que é todos em volta da mesa. Porque na mesa, irmão, quando a gente está sentado na mesa, a gente ora pela comida. Na mesa, há revelação de segredos. Os filhos, mamãe, tu não sabe o que aconteceu na escola hoje, começa a falar. Porque, olha, a mesa é tão importante que a Bíblia diz que quando a igreja chegar no céu, a primeira coisa que ele vai fazer é sentar na mesa. Para quê? Para beber do fruto da videira com Jesus. E não vai precisar Jesus dizer, olha Silvio, esse aqui é Abraão. Não, porque eu já vou conhecer Abraão. Mesmo sem nunca ter visto. Porque lá nós estaremos na dimensão do Espírito. E a nossa mente será como aqui. Lá eu vou saber quem é Jacó, quem é Isaac, quem é Abraão, quem é Adão, quem é Eva. A gente vai saber, não vai precisar apresentar um ou outro não. Lá a nossa mente não será a nossa mente daqui. Eu vou reconhecer
que aqui na terra, Márcia Grega era minha esposa. Vou reconhecê-la, mas não terei nenhum sentimento mais de marido e mulher. Não teremos. Porque todos esses sentimentos ficarão aqui. Mas nós nos reconheceremos lá. Amém? Amém. Jesus amado, que Deus em Cristo nos abençoe. Eu pensei que era 9 horas agora, irmão. 9h40 vai dar. Que Deus abençoe a igreja. Que vocês continuem em oração. E se Deus permitir, dia 25, estou aqui de novo. Amém? Se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado pelo prazer de revê-los e de estar com vocês. Até a próxima, querendo Deus. Deus nos abençoe. 25 é o último domingo do mês.